Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, eu sou o chefe boulanger aqui no Cordon Bleu São Paulo. É um prazer estar aqui hoje com vocês para apresentar a receita de uma brioche. O brioche é um daqueles clássicos franceses, uma receita que leva bastante manteiga, açúcar e ovos, o que deixa uma massa muito rica, mas leve e equilibrada ao mesmo tempo. Existem algumas histórias ao redor do brioche, e acredita-se que ele tenha chegado à França por volta do século IX, mas o primeiro registro dele data lá de 1404 aproximadamente, onde esse nome apareceu como brioche mesmo. Bom, para a nossa produção, nós vamos precisar de alguns ingredientes básicos aqui, tá? Farinha de trigo, eu estou usando uma farinha de trigo francesa do tipo T45. Além da farinha de trigo, que eu estou usando 500 gramas, eu vou usar 10 gramas de fermento biológico fresco. Caso você não tenha esse fermento biológico fresco, você pode substituir pelo fermento biológico seco instantâneo. E aí, ao invés de usar 10 gramas, você vai dividir essa quantidade por 3. Então, aproximadamente 3 gramas a 4 é o suficiente para essa receita. Eu tenho aqui também uma boa quantidade de ovos inteiros, são 200 gramas de ovos já batidos. 100 gramas de leite, tanto os ovos quanto o leite eles estão gelados. Aqui para minha receita ainda vai 60 gramas de açúcar e a manteiga que vai dar o perfil de sabor para a nossa produção, 200 gramas de manteiga, um bloquinho de manteiga é o suficiente. E para finalizar aqui, o sal são 9 gramas. A sequência de preparo, eu vou começar colocando a minha farinha aqui diretamente no bowl da batedeira. Bom, vou adicionar aqui na minha farinha todo o meu fermento. Sobre a farinha e o meu fermento, vou adicionar os ovos todos de uma vez. Lembra que esses ovos já estão batidos? Eu estou usando tanto clara quanto as gemas. E o meu leite, eu vou colocar também todo o leite aqui. Se você não estiver usando uma farinha francesa do tipo T45, T55 ou T65, eu recomendo que vá um pouquinho mais devagar com esse leite. Então coloca metade num primeiro momento e adiciona o restante assim que a massa ganhar uma estrutura. Bom, vou começar a bater essa massa a partir de agora. E vou começar o meu trabalho numa velocidade mais lenta. Bom, passados 5 minutos aproximadamente desse batimento lento, a nossa massa ela já está com uma cara de massa, uma estrutura um pouco pesada. E a gente vai colocar o açúcar nesse momento, tá? Então a massa agora, ela tá ainda um pouco dura. E o motivo pelo qual eu coloco o açúcar nesse segundo momento é porque o açúcar entrando lá no começo ele vai aquecer essa massa. Como o fermento já foi adicionado aqui, o meu objetivo é manter essa massa o mais fria possível. Também por isso eu estou utilizando tanto o leite quanto os ovos bem gelados, tá? Então eu vou colocar o açúcar todo de uma vez, vou bater mais 2 a 3 minutos aproximadamente, então eu adiciono o sal. Continuo batendo na velocidade baixa. Bom, passados cerca de 2 minutos mais, eu adiciono sal sem parar a minha máquina. Jogo o sal todo de uma vez e continuo batendo na velocidade lenta. Esse processo inicial, ele leva cerca de 10 minutos, do momento em que eu adicionei os ingredientes até o estágio final, para que então eu possa colocar a minha manteiga. 10 minutos é o suficiente para que eu tenha uma massa coesa para então receber esse ingrediente seguinte, que vai dar a característica particular da nossa brioche, aquele sabor amanteigado no final. Bom, passados esses 10 minutos iniciais, a nossa massa já tem uma boa estrutura de desenvolvimento, então ela fica um pouco elástica. Essa elasticidade é uma elasticidade esperada. E agora eu vou adicionar a minha manteiga. Para a gente colocar a manteiga aqui e eu conseguir incorporá-la, eu vou colocar essa manteiga em 3 tempos. Vou colocar 1/3, depois mais 1/3 e depois mais 1/3. E esse próximo período a gente vai trabalhar com uma velocidade um pouco mais alta. O ponto da manteiga, o ideal é que ela esteja num ponto que a gente conhece como pomade.
é como se ela estivesse numa textura de pomada mesmo, tá? Então eu deixo a minha manteiga em temperatura ambiente por aproximadamente 1 hora, ela já atinge essa textura. Isso vai facilitar o processo de incorporação desse ingrediente e também a emulsificação desse ingrediente com os demais aqui presentes. Bom, vamos lá, eu vou colocar 1/3 da minha manteiga. Aproximadamente. E vou continuar batendo agora na velocidade 2. Bom, agora que a primeira parte da manteiga já foi incorporada, eu vou colocar mais 1/3 aqui, tá? Paro minha máquina para facilitar o processo e coloco mais 1/3. Parece que 200 gramas é muita manteiga, né? E realmente é. Em relação à farinha, a gente está usando 40% do volume de farinha, ou melhor, do peso da farinha aqui. Então, realmente é uma quantidade significativa. Mas lá na França, a gente encontra brioche com 40, 50, 60, 70 e até 80% de manteiga. Isso faz com que ele tenha aquele perfil todo amanteigado e gostoso, como a gente espera de um bom brioche. Eu vou colocar o restante para finalizar a nossa massa. Ok, toda a manteiga foi adicionada. Eu vou passar aqui meu bowl para minha sous-chefe, a Cris. Obrigado, Cris. E vou continuar batendo na velocidade 2. Ok, foram mais 10 minutos aqui, então 20 minutos total de batimento da nossa massa. Ela está pronta. O próximo passo agora é colocar essa massa na mesa para que a gente continue o nosso trabalho. Bom, para colocar essa massa na mesa, vou colocar um pouquinho de farinha para que não grude. Bom, agora que eu coloquei um pouquinho de farinha, a gente não coloca muita farinha mesmo, é só um pouco para a massa não grudar. Eu vou tirar essa massa daqui de dentro da minha batedeira. Com a ajuda de uma espátula, é só raspar e jogar ela para a mesa. A gente observa nesse momento que a nossa massa, ela tem uma estrutura brilhante, ela tá bem coesa como deve, e eu não vou colocar farinha em cima. Eu posso usar minhas mãos, dar uma leve batida aqui nessa farinha, aproveitando esse espaço que eu tenho aqui. Vou dar uma amassada nessa massa e vou jogar ela para dentro como se ela fosse uma trouxinha, ó. Jogo os 4 pontas para dentro, me sobram mais 4 pontas, eu vou jogar elas para dentro também. Faço isso, isso e isso e vou girar a minha massa agora. Com a ajuda das minhas mãos, eu vou posicionar essa lateral sem descolar da mesa e vou dar um leve giro na minha massa. Minha massa vai descansar aqui agora por 30 minutinhos. Eu vou descansar ela coberta, não vou deixar ela aqui na superfície. Para isso eu vou deixar ela descansando dentro de um bowl. A massa é bastante amanteigada, mas eu gosto de colocar um antiaderente, pode ser um pouco de óleo, pode ser um pouco de manteiga também. E agora eu retiro essa massa da superfície, coloco ela dentro do bowl, cubro com plástico e 30 minutinhos. Então essa massa já passou os 30 minutinhos de descanso, ela está bem desenvolvida como deveria nesse primeiro momento, tá? Então se a gente observar, ela continua com aquele brilho, ela já deu uma leve fermentada, já deu uma crescida e agora ela vai passar por um estágio bem importante. Primeiro eu vou colocar essa massa aqui na minha mesa. Para colocar a massa na mesa, mais uma vez, eu vou colocar um pouco de farinha para que a farinha não grude, ou melhor, para que a massa não grude na superfície. E viro essa massa toda de uma vez. Aqui a gente consegue observar o quão bonita ela tá, ela já tem todo um efeito de fermentação acontecendo, ela tá bem leve como deveria. Essa massa agora eu vou dividir em 3 pedaços. Eu vou tirar um pedaço de 400 gramas e depois o que sobrar eu divido em 2. Eu quero fazer 3 pães, 3 modelagens diferentes a partir dessa massa. Para isso eu preciso de uma espátula e uma balança. Então um pedaço vai sair com 400 gramas. E o restante da massa eu vou pesar e vou dividir em 2 pedaços, tá?
Ok. Já tem um pedaço maior e 2 pedaços menores. Bom, essa massa agora eu vou bolear, vou deixar ela num bloqueio de fermentação. Ela vai ficar 24 horas na geladeira. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse bloqueio. Primeira coisa, a gente vai dar uma amassadinha na nossa massa de novo, igual ao primeiro procedimento que nós fizemos. Jogo as extremidades para o meio, puxo uma das extremidades, jogo para o centro, a extremidade inversa, venho nas laterais e fecho também. Ela vai formar 4 biquinhos, é como se fosse uma trouxinha. E agora a gente junta esses biquinhos aqui no centro. Dá um tombo, ela já está quase uma bolinha. Pressiono levemente ela contra a superfície. E deixo ela bem redondinha. Ela ficando redondinha, eu faço o mesmo procedimento nas próximas. Essa técnica chama boleamento. O boleamento ele é bastante importante na panificação para a gente ordenar, organizar a estrutura de glúten do nosso pão. E também, quando eu faço esse boleamento bem feito, eu tenho um aumento da tensão na superfície da massa. A massa ela fica mais dura aqui em cima. Isso ajuda bastante porque todo o processo de fermentação que vai ser liberado durante esse estágio onde a fermentação vai ocorrer lentamente, ele é retido pela essa estrutura externa mais tensionada, mais durinha. Então ela vai ficar bem redondinha aqui também e repito o procedimento na última massa. Bom, minha massa agora vai passar por um processo de bloqueio de fermentação. Vou colocar ela numa superfície maior, aqui no utensílio maior. A minha massa agora que eu posicionei ela no utensílio maior, ela vai descansar coberta em geladeira por aproximadamente 24 horas. O tempo mínimo desse estágio de bloqueio de fermentação, ele leva 6 horas. Então, se você não tiver 24 horas disponível, pode fazer ali um intervalinho de 6 horas. Isso é fundamental e essencial para que essa massa desenvolva uma fermentação bem lenta e que todos os sabores dos ingredientes, dos insumos aqui presentes se combinem, fazendo com que ela se torne uma massa bastante leve. Então, eu vou pedir para a Cris cobrir isso e ficar na geladeira por 24 horas. Obrigado, Cris. Bom, passadas então as 24 horas, minha massa descansou, ela certamente desenvolveu todo o efeito esperado. A fermentação lenta, ela cresce muito pouco durante esse processo, justamente porque nós bloqueamos a fermentação. Então ela cresce pouquinho e está bem gelada. Como é uma massa bastante amanteigada, uma massa bem mole para a gente mexer, quanto mais gelada ela tiver no procedimento, melhor para fazer esse trabalho. Então vamos lá, lembrando que a gente tem uma massa maior e 2 massas menores aqui, tá? Essa massa maior, eu vou dividi-la em 6 pedaços iguais. Ok, eu tenho agora 6 bolinhas iguais de massa. Essas bolinhas eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz todas as vezes em que eu manipulei a massa. É importante quando a gente pensa na boulangerie em geral, nos processos de desenvolvimento de massas de panificação, que depois de intervalos ou de movimentos com essa massa, ela sempre retorne para aquele movimento inicial de bola. Isso faz com que eu direcione bem a minha estrutura de cadeia de glúten do nosso pão, tá? Então eu vou fazer o mesmo procedimento, dou uma leve pressionada, junto as pontas, viro ao contrário e vou bolear. Como a minha massa está geladinha aqui, eu não preciso colocar farinha ou qualquer coisa nesse sentido. Mas se a massa não estiver muito gelada, você pode passar um pouco de farinha ou até mesmo um pouco de gordura aqui. Eu vou jogar um pouco de farinha ao lado só para minha massa descansar. Ok, já tenho as 6 primeiras bolinhas aqui então.
próxima massa, eu não vou fazer nada, eu vou deixar ela do jeito que tá, só vou quebrar a fermentação. Fazendo um degazê, eu tô tirando o ar da massa aqui nesse momento, equilibrando a temperatura dela. E a próxima massa, o que me restou, eu vou dividir em 8 pedaços iguais. A modelagem que eu vou fazer para esse pão, ele se chama Nanterre. É o brioche na forma. Existem várias modelagens sobre isso. Eu posso fazer um pedaço inteiro, dividir em 2, 3, 4. A gente vai fazer com 8, que ele fica um aspecto bem interessante, bem bonito, depois que ele fermenta, cresce e vai para o forno. Bom, agora sim, eu tenho as minhas 8 bolinhas aqui. A massa continua bem gelada. Quando a gente está boleando massas menores, como é esse caso aqui, eu uso uma mão só. É interessante a gente traçar uma letra L entre o dedinho e o dedão e manter tanto o dedinho quanto o dedão na mesa. Eu pressiono levemente contra a mesa e vou jogar o dedinho, com o auxílio do dedinho eu vou jogar a massa para o dedão e com o auxílio do dedão eu jogo a massa para o meu dedinho. E vou com os outros dedos puxando essa massa, permitindo que ele faça esse movimento de girar, deixando ela bem redondinha. 10 minutos de descanso para essa massa, sempre lembrando de cobrir de 10 a 20 minutos, então eu faço a finalização dela. Bom, eu estou utilizando então essas 3 forminhas. Essas formas, essa daqui ela tem capacidade para aproximadamente 500 a 550 gramas, essa daqui entre 250 e 350, e essa daqui até 400 gramas de massa, ela consegue segurar muito bem. Então eu já fiz a divisão de acordo com os pesos e as minhas formas. Então cada um desses pães serão colocados aqui dentro. Minha massa já deu aquele descanso dos 20 minutos para ela dar uma boa relaxada na estrutura de glúten, e agora o que eu vou fazer é posicioná-las aqui nas minhas formas, começando com o pão que eu dividi e boleei primeiro. Bom, coloco ele aqui na superfície de novo, dou só uma batidinha de leve, faço novamente um boleamento para deixar ele bem redondinho agora. Bom, eu vou posicionar agora as minhas massas aqui dentro, é bem simples, tá? Coloco uma massa no cantinho, posiciono essa massa no canto. A próxima massa eu vou colocar do lado oposto, fazendo uma leve pressão para que ela tenha espaço para expandir e crescer conforme o nosso pão venha a fermentar. Coloco a próxima em sequência e a seguinte também ao lado. A última nessa posição, e para colocar esse último pedacinho aqui, dá uma afastadinha nessas massas e coloco o último pedaço. Dou uma leve pressão para que elas se distribuam por igual e a minha massa vai ficar bem equilibrada, bem bonita, bem distribuída para que ela possa fermentar. Interessante a gente observar o que vai acontecer nesse efeito. A massa no primeiro momento ela começa a expandir, ela vai encontrar as paredes da nossa assadeira. Como ela não tem para onde ir lateralmente, ela vem para cima, o que vai ajudar com que ela cresça bem, e depois que ela for para o forno ela vai formar um belo chapéu. Essa foi a primeira massa. A massa seguinte não vou fazer nada demais. O lado bonito da massa eu mantenho ele voltado para cima, só vou fazer uma retirada do ar e dar de novo uma boleada. Posiciono no centro da minha assadeira e faço uma leve pressão. Pronto, acabou, não faço mais nada. E a última massa eu vou repetir esse movimento, né, de massa, uma no canto, uma um pouquinho para o lado. Faço a mesma coisa aqui com as minhas massinhas menores agora. E vou posicioná-la de forma semelhante à primeira massa que eu mostrei para vocês. Então eu coloco uma de um lado, posiciono a seguinte. E agora faço uma leve pressão para que ela se expanda e se espalhe por igual. Meu pão agora vai para fermentação. Se você não tiver uma fermentadora, você pode deixar esse pão em temperatura ambiente
por volta de 25 a 27 graus é o ideal para esse pão. Acima disso a manteiga começa a derreter e ele acaba perdendo a estrutura da nossa massa. Se você não tiver uma fermentadora, claro, você deve cobri-la com plástico, evitando que essa massa resseque. No meu caso, eu vou colocar ela na fermentadora, então ela vai ficar por aproximadamente 1 hora a 2. Na sua casa, você vai deixar nesse mesmo período, nesse mesmo intervalo, entre 1 hora e 2 horas, coberta com plástico, tomando cuidado para que ela não encoste o plástico na superfície. Antes de colocar ela na fermentação final, agora eu vou passar uma camada aqui de uma mistura de ovo, leite, um pouquinho de sal, só para dar um brilho bacana nesse primeiro momento e também depois antes de levá-la ao forno. Então eu já tenho preparado essa minha mistura. Aqui eu tenho 5 ovos, 125 ml de leite. Eu coloquei um pouquinho de mel também para dar um brilho, eu não falei, mas esse mel ele vai dar um dourado bonito. Coloquei 30 gramas de mel e uma pitada de sal. O sal ajuda a quebrar a resistência desse ovo, deixar ele mais fluido, o que vai facilitar na hora de aplicar esse mel do rio, esse egg wash em cima do meu pão. Bom, com a ajuda de um pincel, pega o pincel mais macio que você tiver em casa e nós vamos aplicar então agora essa camada do meu do rio, do meu egg wash em cima do pão. Cuidado para não carregar demais, para que ele não escorra por entre os pedaços de massa, o que deixa um aspecto não tão positivo depois que o pão fica pronto. Espalhei legal, ele já dá um brilho no primeiro momento. Faço isso em todas as massas, independente do tipo de acabamento que eu venha aplicar nessa massa. E agora a minha massa vai descansar entre 1 hora e meia e 2 horas, entre 25 e 27 graus. Ok, minha massa fermentou lindamente, passou 1 hora e meia, minha massa está super leve aqui, ela deu um bom crescimento, está um dedinho aproximadamente da borda em todas essas massas. Nessas duas massas de Nanterre, eu vou passar mais uma camada do meu do rio, daquele banho de ovos, para que ele fique bem dourado. Então esses dois eles já estão como precisa. E nesse que tem mais pedaços de massa, eu vou jogar um pouquinho desse açúcar perolado, que vai dar um efeito bem bacana no final. Do jeito que ele cair, tá bom? Não precisa ficar ajeitando. Esse aspecto mais rústico vai ficar bem interessante no nosso pão. E esse outro, eu vou aplicar uma macarronade, que é uma mistura de farinha de amêndoas com clara de ovos e açúcar. Aqui no caso, para essa produção, eu usei 200 gramas de farinha de amêndoas, 200 gramas de clara de ovo e 100 gramas de açúcar. Com a ajuda de uma espátula, eu vou dar uma boa distribuída nessa macarronade, que ela vai dar uma craquelada depois quando for pro forno. Espalha bem, deixa uma camada fina e bem uniforme. Não precisa se preocupar muito com as laterais aqui, porque ela vai subir o nosso pão inteiro. Aqui por cima eu vou jogar algumas amêndoas laminadas, vai ficar um efeito bem interessante. E agora eu vou colocar um pouquinho de açúcar impalpável bem delicadamente aqui, é só uma névoazinha de açúcar, para ele dar um efeito bacana no nosso pão depois que ele sair do forno. Vou colocar meus pães em uma assadeira. Então agora eu vou colocar o meu pão no forno a 160 graus durante 25 minutos. Vamos lá?
passados os 25 minutos, o meu pão tá bem bonito, tá bem dourado como deve. Ele teve um bom crescimento, um bom salto de forno. E aí, com o auxílio de luvas, eu vou tirar a minha assadeira ali de dentro. Uau, o aroma tá incrível. Então agora nós temos os 3 pães finalizados a partir de uma única massa, né? Então, numa massa de brioche eu fiz 3 produtos diferentes. O Nanterre, esse outro aqui nós fizemos um acabamento bem bacana, utilizando uma macarronade e mais essas amêndoas. E o último Nanterre também, só que finalizado com açúcar perolado. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa produção. Bon appétit e bienvenue au Le Monde Le Cordon Bleu. No próximo episódio, o nosso chefe ensinará uma super receita. Merci!